Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 52. São dados 3 deslocamentos em metros. D1 igual a 4,0i mais 5,0j menos 6,0k. D2 igual a menos 1,0i mais 2,0j mais 3,0k. E D3 igual a 4,0i mais 3,0j mais 2,0k. Letra A. Determine o vetor R igual ao vetor D1 menos o vetor D2 mais o vetor D3. Escrevendo os vetores na notação de vetores unitários, a soma se torna. O vetor R vai ser o vetor D1, que é 4,0 metros na direção I, mais 5,0 metros na direção J, menos 6,0 metros na direção K. O vetor menos D2 vai ter as mesmas componentes com sinais trocados. Então fica mais 1,0 metros na direção I, menos 2,0 metros na direção J, menos 3,0 metros na direção K. Mais o vetor D3, que é 4,0 metros na direção I, mais 3,0 metros na direção J, mais 2,0 metros na direção K. Agora, somando as componentes na direção I, 4,0 mais 1,0 mais 4,0 dá 9,0 metros na direção I. Na direção J, 5,0 metros menos 2,0 metros e mais 3,0 metros dá 6,0 metros na direção J. E na direção K, menos 6,0 menos 3,0 mais 2,0 dá menos 7,0 metros na direção K. Letra B. Determine o ângulo entre o vetor R e o semeixo Z positivo. Se calcularmos o produto escalar do vetor R pelo vetor unitário K, fica o produto escalar de R por K vai ser o módulo de R vezes o módulo de K vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Resolvendo essa expressão para o cosseno, ela se torna o cosseno de θ vai ser o produto escalar de R por K dividido pelo produto dos seus módulos. O módulo do vetor R vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, é 9,0 metros ao quadrado mais 6,0 metros ao quadrado mais menos 7,0 metros ao quadrado, que dá 81 metros quadrados mais 36 metros quadrados mais 49 metros quadrados. Somando, dá 166 metros quadrados. Extraindo a raiz quadrada, dá 12,884 metros. Substituindo na equação, fica o vetor R, que é 9,0 metros na direção I, mais 6,0 metros na direção J, menos 7,0 metros na direção K, e escalar com o vetor K, dividido pelo módulo de R, 12,884, vezes o módulo do vetor unitário, que é 1. Quando eu fizer o produto escalar, os termos que têm vetores unitários diferentes de K, o produto dá zero, porque são perpendiculares. Então, só vai sobrar o termo de K. Então, vai ficar menos 7,0 metros dividido por 12,884. A gente cancela o metros e fazendo essa divisão aí, dá menos 0,5433. Então, o θ vai ser o arco cujo cosseno é menos 0,5433, que dá 122,90 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna θ igual a 1,2 vezes 10 elevado a 2 graus, equivalente a 120 graus. Letra C. Determine a componente de D1 em relação a D2. Letra D. Qual é a componente de D1 que é perpendicular a D2 e está no plano de D1 e D2? Sugestão. Para resolver o item C, considere a equação 3,20 e a figura 3,18. Para resolver o item D, considere a equação 3,27. Vamos considerar o plano definido pelos vetores D1 e D2.
Neste plano, vamos considerar duas direções. A primeira ao longo de D2 e a segunda em uma direção perpendicular a D2. O vetor D1 pode ser dividido em duas componentes. Uma na direção de D2, que chamaremos de D paralelo, e outra na direção perpendicular, que chamaremos de D perpendicular. A soma vetorial dessas componentes terá como resultado o vetor D1. Então, a componente D paralelo mais a componente D perpendicular vai dar o vetor D1. A componente de um vetor em relação ao outro é o produto vetorial do primeiro vetor e o vetor unitário do segundo. Então, o módulo da componente paralela é a componente D paralela vai ser o vetor D1 escalar com o vetor unitário de D2, que é o vetor D2 dividido pelo módulo de D2. Então fica o vetor D1, 4,0i mais 5,0j menos 6,0k, escalar com o vetor D2 menos 1,0i mais 2,0j mais 3,0k, dividido pelo módulo de D2, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Menos 1,0 ao quadrado, mais 2,0 ao quadrado, mais 3,0 ao quadrado. Fazendo o produto escalar, a gente multiplica as componentes I com I, J com J e K com K. Então, 4,0 vezes menos 1 dá menos 4,0. 5,0 vezes 2,0 dá mais 10. Menos 6,0 vezes mais 3,0 dá menos 18. Dividido por, aí fazendo os quadrados, dá 1,0 mais 4,0 mais 9,0. Fazendo a soma aí, fica menos 12 em cima. E embaixo, raiz quadrada de 14, que dá menos 12 sobre 3,7416. Fazendo essa divisão aí, dá menos 3,207 metros. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna a componente paralela, D paralelo, vai ser menos 3,2 metros. O módulo da componente perpendicular pode ser obtido utilizando o teorema de Pitágoras. Podemos identificar um triângulo retângulo na figura, cuja hipotenusa é o módulo de D1 e os catetos são as duas componentes. Estas medidas se relacionam da seguinte forma. A hipotenusa ao quadrado, D1 ao quadrado, vai ser a componente paralela ao quadrado, um dos catetos ao quadrado, mais a componente perpendicular ao quadrado, o outro cateto. Substituindo pelos valores conhecidos, ela se torna. O módulo de D1 ao quadrado vai ser 4,0 ao quadrado, que é a componente I, mais 5,0 ao quadrado, componente J, mais menos 6,0 ao quadrado, que é a componente K. Vai ser igual ao valor de D paralelo, que é menos 3,207 elevado ao quadrado, mais a componente perpendicular ao quadrado. Então dá 16 mais 25 mais 36, vai ser igual a 10,2848, mais a componente perpendicular ao quadrado. Se a gente fizer a soma aí, dá 77, vai ser igual a 10,2848 mais D perpendicular ao quadrado. Passando esse 10,2848 para o outro lado, fica 77 menos 10,2848 é igual a D perpendicular ao quadrado. Então dá 66,7152, vai ser o D perpendicular ao quadrado, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o D perpendicular vai ser a raiz quadrada de 66,7152, que dá 8,1679 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna que a componente de D1 perpendicular a D2, no plano formado por esses vetores, é 8,2 metros.